Vamos, Brasil! Olha só que coisa mais fofa essa pauta, gente. A gente vai conferir o lançamento da música No Passinho com a Duda França. Então, presta atenção com muito carinho e olha que boneca. Quando eu chego, eu balanço, eu danço, eu remexo. É pra um lado e pro outro, eu remexo. Quem quiser pode chegar. Na batida, eu danço até o fim. No passinho, no passinho, no passinho. Quem quiser me acompanhar, é só chegar assim. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. E quem quiser pode chegar. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. E quem quiser pode chegar. Quando eu chego, eu balanço, eu danço, eu remexo. É pra um lado e pro outro, eu remexo. Quem quiser pode chegar. Na batida, eu danço até o fim. No passinho, no passinho, no passinho. Quem quiser me acompanhar, é só chegar assim. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. E quem quiser pode chegar. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. E quem quiser pode chegar. Quando eu chego, eu balanço, eu danço, eu remexo. É pra um lado e pro outro, eu remexo. Quem quiser pode chegar. Na batida, eu danço até o fim. No passinho, no passinho, no passinho. Quem quiser me acompanhar, é só chegar assim. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. E quem quiser pode chegar. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. No passinho, no passinho, no passinho. E quem quiser pode chegar. E quem quiser pode chegar. Duda! Que lindas! Amei! Princesa, apresenta as meninas, por favor, as bailarinas. Essa daqui é a Nicole e essa daqui é a Sabrina. Nicole e Sabrina. Ê! Vem, Dudinha, por favor, para falar pra gente. Meninas, sentem-se juntas naquelas cadeiras, enfeitem, por favor, aquela sala, por favor. Que lindas! Consegue falar? Já Sim. deu pra pegar um pouco de ar, de tanto dançar? Quantos aninhos você tem? 8. E me diga uma coisa, desde quando você dança e quando você canta? Eu comecei a fazer balé desde os 2 anos e faço teatro desde os 6 e fui começando a gostar de cantar, vendo alguns vídeos. E hoje, como é que tá a sua vida? Que você fica na escola, como que é o tempo, hein? Corrido, hein? É Tem que corrido. estudar, tem que dançar, tem que fazer aula de canto. Sim. Também eu faço balé, sapateado, um monte de coisa. Qual que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer é cantar e dançar. Cantar e dançar? E na escola, como que é a sua vida na escola? É legal? Os amigos? Eu Os faço amigos devem ficar bastante tudo loucos, lição. né? Os amigos devem adorar, né? Não é? Imagina ter uma amiga famosa, novinha, Pedro, cantando, aparecendo na televisão, fazendo sucesso, que você vai em vários programas de televisão, né? Sim. E agora, o que tem de projeto para 2020? O que você está pensando em fazer pro ano que vem já? Tô pensando em fazer shows. Shows, né? Já tá com o Instagram? Já. Como que a gente contrata pros shows? É só você ir lá seguir nas redes sociais e falar com a minha mãe. Qual que é o Insta?
Duda França Oficial. Duda França Oficial. Siga esse Insta aí. Aí eu quero fazer pergunta pra você. Na escola, os outros cursos que você faz? Balé, sapateado, canto. E teatro. E teatro também, né? E quais os trabalhos que você já fez? Eu já fiz comerciais, eu também já abri show do Patati Patatá, Adoro patati e patatá. já abri show das Aventuras de Poliana da SBT e também tô com um show marcado para agora na ACD e também tô contratada para cantar em aniversários e abrir shows. Ana, hein? Me diz uma coisa, e essa música? Quem fez essa música? Quem fez essa música para mim foi o meu professor Beto da escola JB Produções e essa coreografia foi o meu coreógrafo Eudoxio Júnior. Ah, é ele que dá, é? Uhum. Olha só, e me diga uma coisa, você quer deixar alguma mensagem para seus amigos, para seus seguidores? Quero deixar uma mensagem para as crianças e para os adultos. Que as crianças que têm um sonho que ainda não se realizou, Sim. pensa muito nesse sonho, peça para Papai do Céu que ele vai se realizar, igual os meus estão te realizando, de estar aqui com você. Linda, e qual é o seu maior sonho hoje? Hoje é estar aqui com você. Hoje é isso? Você é uma princesa, Dudinha. E para os adultos cuidarem muito bem dos seus filhos, com muito carinho, que um dia eles vão crescer e tudo isso vai passar. Aí vai transferir, né? Se a gente cuida bem, né? Quando tá com criança, depois quando a gente ficar velha, eles cuidam da gente com carinho, né? É a esperança que a gente tem, viu? Eu tenho duas, é a minha esperança, né? Eu cuido com muito carinho agora e depois aí eu espero que cuidem de mim quando eu ficar velhinha, bem velhinha, que cuidem de mim com carinho, né, Dudinha? É isso mesmo. Dudinha, tá todas as redes sociais, o telefone pra shows, tá tudo no Instagram? Sim, É só falar no direct com a mamãe? Qual é o nome da mamãe? Jeane. Jeane. E o show é completo, então. Tem as bailarinas maravilhosas. Isso mesmo. São lindas, tá ali as meninas. Olha só. Mostra aí, por favor, as bailarinas. Olha. Ah, que trio, hein? Elas estão sempre nos shows com você? Sim. Que lindo. Vocês são amigas? Vocês estudam juntas? Na mesma escola, não. Mas na escola de dança, sim. Ah, escola de dança, né? Sim. Ah, que linda, Dudinha, olha. Obrigada por você estar aqui comigo, nada. viu? Eu amei. Fica aqui comigo, à vontade, porque hoje, gente, presta atenção, depois dessa fofura toda aqui, no quadro Momento Saúde, a doutora Renata de Nóbrega vai falar sobre... Ai, meu vilão, meu terror, né? Ela vai falar sobre AVC, acidente vascular cerebral e aneurisma cerebral. Pois é, gente, será que tem diferença? Pergunta complicada. Meu pai, infelizmente, aos 57 anos, faleceu com aneurisma cerebral. E eu, aos 40, tive 2 AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica. Então, eu vou ficar muito antenada nesse quadro aí, que é de suma importância para a gente prestar atenção que a doutora vai falar, principalmente o médico convidado super especial no assunto, para a gente entender e até mesmo saber um pouco mais sobre a prevenção. Vamos descobrir? Roda o VT. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui com o nosso quadro Momento Saúde. Obrigada, Nani. Amiga, obrigada. Essa pauta eu tô aqui antenadíssima. Não é? Uma pauta super importante para vocês que estão em casa. É um tema fundamental para todos terem o conhecimento, para saber diferenciar um caso do outro, para poder saber sintomas dessa doença. E nós vamos falar aqui do AVC, tá bom? Essa semana nós tivemos aí uma perda de uma pessoa importante na TV, né, Nani? O diretor Jorge Fernando, né, que acabou falecendo. E aí a gente vai tirar todas as mistificações que tem a respeito desse assunto. Essa doença, o AVC, é uma doença muito séria. E no Brasil, mata mais de 100 mil pessoas por ano. Tá? E no mundo, mais de 6 milhões de pessoas. Existem diferenças de AVC, então eu trouxe aqui o Dr. Guilherme, neurocirurgião do Hospital do Coração, para falar com a gente e explicar aí todas as diferenças, sintomas, prevenção, já que a gente também vem falando já de prevenção de algumas doenças. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar recebendo você aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta, muito interessante, as pessoas precisam entender o que é o AVC. Então, a gente tem que definir isso, né, para poder começar a entender as outras coisas. Então, Renata, há uma grande confusão sempre na questão do AVC. O AVC é uma sigla que significa acidente vascular cerebral. Tá. E quando você tem um acidente vascular cerebral, significa que qualquer problema vascular aconteceu dentro do cérebro.
qualquer um tem o nome de AVC. Então, tem dois grandes grupos de AVCs. O AVC isquêmico, que é o que falta sangue, que é esse o que mais atinge a população, que é essa segunda causa de morte do Brasil. E o acidente AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, o hemorrágico é quando rompe, quando estoura alguma coisa. Pode ser uma veia, qualquer vasinho dentro da cabeça. Assim como estoura na pele, pode estourar lá. E essa diferença é muito importante. É confuso, porque frequentemente os sintomas são semelhantes. Tá. Então, a população, de uma forma geral, introduz um outro termo, que é o termo derrame. Quando coloca o termo derrame, mistura-se tudo, porque tanto pode ser hemorrágico como isquêmico. Tá. Então, isso é bastante importante que as pessoas entendam de uma forma, porque isso tem tratamentos diferentes. E sintomas diferentes também, que nós vamos falar lá na frente. E qual que é a diferença entre o AVC e o aneurisma? Porque às vezes as pessoas falam que acham que é a mesma coisa, mas não são, né? Então, qual que é essa diferença para o pessoal que está em casa? Então, vamos lá. O AVC, ele pode ser, como eu disse, qualquer rompimento ou deixar de chegar sangue em algum lugar do cérebro. Um isquêmico ou hemorrágico. O aneurisma é responsável por uma parte dos AVCs hemorrágicos, porque o aneurisma existe em muita gente, mas ele só dá sintoma quando ele rompe. Tá. É como uma bexiga. Ele vai crescendo e uma hora rompe. É uma bexiga. Então, quando ele rompe, você tem um AVC hemorrágico. Não é a mesma coisa do AVC de uma forma geral, como estamos falando. Então, às vezes, a pessoa pode ter um aneurisma, não chegar a ter um AVC, né? E às vezes a pessoa pode ter um aneurisma e não saber que tem um aneurisma, que muitas vezes é um achado de exames aí que nós vamos falar quais são os diagnósticos, como que é feito o diagnóstico, não é isso? Então, é exatamente isso. Quer dizer, uma boa parte da população, nós não sabemos quantos tem no Brasil, mas os estudos mundiais aí falam em torno de 5% da população tem aneurisma, é muita gente. Muita gente. Mas são aneurismas pequenos, que nunca vão romper na vida, nunca vão causar uma hemorragia. Mas, por vezes, ao fazer um exame aí de imagem, ressonância, tomografia, você pode ter o diagnóstico de um aneurisma que nunca rompeu. E hoje, uma das grandes dilemas da medicina é quais você deve tratar e quais você não deve tratar, já que eles não vão causar nada. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Muito interessante essa pergunta, que é como prevenir o AVC? Tem prevenção? Então, vamos lá. O AVC hemorrágico, que é aquele causado pela ruptura do aneurisma, que a gente rompe a bexiga, você não tem muito o que fazer, a não ser não fumar e cuidar da pressão alta. É mais ou menos lógico. Você tem uma bexiga, se aumenta a pressão arterial, você pode romper. E o cigarro é o único elemento de todos esses que a gente tem de comidas, etc. Doutora, eu nunca fumei, só vou colocar um adendo. Isso Nunca fumei na minha vida. Tá. E tudo isso aconteceu comigo 12 dias após o parto. Então, Mas eu fiz tratamentos para engravidar. Fiz muita tentativa no decorrer dos anos de fertilização in vitro. Tá Ok. certo. Tratamentos hormonais, né? nós estamos falando de uma coisa diferente. O aneurisma, como eu falei, é algo silencioso que cresce, rompe e você pode ter. O tabagismo é importante nisso e a pressão alta. Então, digamos que prevenir seria cuidar disso tudo, já que para a formação do aneurisma não existe prevenção. Muito bem. Já o AVC isquêmico, que é aquele que entope as artérias, esse sim tem muito a ver com a vida geral do indivíduo. Com a prevenção que ele tem, seja comida, Hábitos, né? hábitos alimentares, seja o cigarro e seja por uma condição própria que a pessoa pode ter,
de que o sangue coagula mais fácil. Meu foi hemorrágico. O seu foi hemorrágico. Mas o seu foi hemorrágico secundário à Hormônios, trombose, né? não foi isso? Então, quando entope uma veia, as pressões ficam muito grandes nas veias que tentam chegar lá e elas rompem. E tudo de uma vez só, doutor? Isso é hemorrágico por causa disso. Mas o que começou mesmo foi o entupimento, foi a trombose, Do entendeu? vaso. Esse começou por ali. É difícil de explicar isso rapidamente, Pouco tempo. mas a verdade é que no seu caso, por exemplo, que é comum no pós-parto, é você ter uma alteração da coagulação. É bastante comum isso Eu tenho uma acontecer. dúvida. E mulheres que fazem tratamentos de Isso. fertilização in vitro, muito uso de hormônio, isso pode prejudicar também? Assim, a coagulação é um mistério um pouco grande ainda na medicina. E, assim, o que realmente influencia nisso é multifatorial. Então, provavelmente, tem alguma alteração Hormonal. associada, sim. Tá. É mais comum em mulheres, é mais comum a coagulação aumentada é mais comum em mulheres, é mais comum nas mulheres pós-parto, então com certeza tem a ver com hormônio. A probabilidade pode ter sido, né, maior e até por conta dos tratamentos, mas isso não é 100% de certeza, né? Não, a Pode ser- trombose venosa do pós-parto é uma entidade bem conhecida. Entendeu? Ela é mais frequente nas mulheres puérperas Tá. e é mais frequente nesse tipo de condição. Tá, de situação. E quais são os sintomas de um AVC? É bem importante isso em casa, as pessoas Então vamos diagnosticarem lá. precocemente. Já né? sabemos que tem dois tipos de AVC. Tem o AVC que é hemorrágico, quando rompe a artéria ou a veia, então o sangue extravasa. Então, quando isso acontece, o primeiro sintoma, o mais comum, clássico, é dor de cabeça muito intensa, como você nunca teve na vida. E é relatado, e você pode perder a consciência. O paciente, quando acorda disso, às vezes ele tem um déficit, quer dizer, deixou de mexer um braço, a perna, alguma coisa. É uma e dor passa a ter- diferente, né, doutor? É uma dor muito diferente. É uma dor de cabeça insuportável que você não sabe como. Eu tinha ido para o pronto-socorro, recebido traumal, tudo que pensar não passou. E a única coisa que eu consegui marcar pela essa dor é que eu não conseguia deitar a cabeça. Eu tinha que ficar reto. A dor era tanta que eu tinha que ficar nessa posição na cama. E aí, mais tarde, um pouquinho, eu me deparei quando eu estava amamentando que eu fiquei cega. Eu perdi a visão. E aí, depois eu só parei no hospital, aí já fui em coma, induzido, para a cirurgia. Que aí, no caso, então, isso que eu estava até explicando para a Renata, que é interessante de saber, por que dá a dor de cabeça? A dor de cabeça, na verdade, dá porque essa caixa é fechada. Imagine extravasar um pouco de sangue num lugar fechado. A pressão aumenta lá dentro. Sabe qual é curiosidade que eu estava dizendo? Sabe qual é o limite? É um copo de café. É a quantidade que você consegue de extravasar de sangue que é compatível com a vida. Então, então o que extravasa, na verdade, é pouca coisa e faz essa pressão intracraniana que leva aos sintomas que teve. É uma dor insuportável. Tanto a dor como a cegueira, que é por hipertensão intracraniana. É insuportável a dor. E o isquêmico, qual que é o sintoma? Só para a gente adiantar. Então, aqui, isso é muito importante realmente, porque o isquêmico é muito importante ser identificado e normalmente ele não é identificado e a pessoa não vai para o hospital e tem tratamento. E tempo é cérebro. Então, se você, quando entope uma artéria, qualquer coisa que vai para o cérebro, ela vai para uma área que é responsável por algum movimento. Então, vamos dizer, as áreas mais sensíveis para o homem, quais são? Linguagem, raciocínio e movimento do lado direito, para quem é destro. Então, é isso que você tem que ver. Se você perdeu o movimento na mão, você não consegue falar, sua boca entortou, você não consegue assoviar, não consegue ficar
E aí já são coisas mais evidentes, não ficar de pé, não ter força, etc. Aí tem que correr mesmo para um centro médico, né? Pra um lugar mais próximo para poder estar fazendo esse diagnóstico aí. E, como o doutor falou, né, tempo é cérebro. Se você demorar muito a ver esses sintomas e a perceber, né, a pessoa pode aí ter sequelas maiores, né, doutor? E como que é feito o diagnóstico desses AVCs, tanto o hemorrágico quanto o isquêmico? Então vamos lá. Depois que você já teve os sintomas, então hemorragia, teve a dor de cabeça, todos os exames, na verdade, que fazem esse diagnóstico são os exames de imagem. Então, ressonância, tomografia, angiorressonância, angiotomografia, são os exames que fazem esse diagnóstico. Certo. E aí isso, quando rompe, você vai ver o sangue através do exame de imagem. Tá? Quando não rompe, você consegue ver assim mesmo com algumas técnicas especiais de exame. Já o isquêmico, você vai só ver na hora que realmente estiver tendo algum problema na imagem. Na imagem, tá. E quais são os tipos de tratamento para o AVC? Tem tratamento? É uma coisa que pode voltar a uma vida normal depois de ter acontecido um AVC? Então, vamos lá. O isquêmico, que é o mais frequente, de 2015 para cá ficou provado que retirar o coágulo, que é o que eu faço, retirar o coágulo em tempo hábil é 85% mais eficaz do que o tratamento com drogas. Olha, como é que 85%. É uma vitória tremenda da medicina. Tremenda. Então, o mundo começou a se organizar para receber esses pacientes. É a segunda causa de morte no Brasil. Olha só. Então, a gente começou a se organizar para isso. Então, o Hospital das Clínicas, que é o meu hospital, tem um sistema para fazer isso, etc. Aneurisma. O tratamento de aneurismas é feito de duas maneiras. Uma é abrindo a cabeça e colocando como se fosse uma pequena molinha que você fecha o aneurisma, ou uma por dentro da artéria, enchendo o aneurisma com algo, ou com um stent, que é um tubo que você coloca em frente. Tá. E é isso que eu, na verdade, faço. Eu sou um neurocirurgião que não abre a cabeça. Olha, que maravilha. Pessoal, o tempo é muito curto, é um assunto muito extenso, tem muitas coisas aí pra gente falar. E eu acho que o doutor vai acabar voltando aqui com a gente pra gente explanar mais um pouquinho esse assunto, né, Nani? Que é muito interessante, Muito importante, é muito sério. O aneurisma, às vezes, não dá tempo. Se ele não deixa sequelas, ele mata. Meu pai morreu com 57 anos. Olha aí. Então, a gente tem aí E é bom pertinho. muito fazer depois a investigação. Quem teve caso na família, para todos os familiares fazer os exames também para ver se tem a propensão, né? Ou não disso, A desenvolver a trombose, né? Dá tempo ainda de falar? Acho que dá um pouquinho só. Então, uma das questões, um dos fatores causais é exatamente a condição familiar. Não é bom que o pessoal entenda que não é hereditário, não é que eu tenho aneurisma e passo isso para o meu filho. Não é assim, é mais frequente nas mesmas famílias. Talvez porque o formato das artérias seja semelhante nas mesmas artérias, nas mesmas famílias. Mas essa é uma outra discussão. E realmente hoje em dia é indicada quem tem um aneurisma, os familiares de primeiro grau fazerem exames para saber se tem ou não. Tá certo. Pessoal, então, olha, vamos aqui, né, finalizar esse quadro. Um assunto muito importante. Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu tinha aqui várias perguntas para fazer, mas não deu tempo, de verdade. Fica aí o contato, 97650-7664. Para qualquer dúvida e sugestão, você entra em contato com a gente, que a gente com certeza vai repetir essa pauta. Obrigada, Nani. Obrigada, Rê. Maravilhoso. Um beijo a vocês. Assunto extremamente importante, extremamente sério. E que eu acho importante você continuar, fazer uma segunda parte e trazer as novidades, tudo que pode fazer para a mulherada, para as pessoas. Né? Muito, muito importante. Tá bom, de nada. Meu prazer Robertinho Carneiro. Roberto Carneiro? Roberto Carneiro. Foi meu... E o Jader, que me abriu a cabeça. Olha o Carneiro só. que operou. Doutor Carneiro foi meu
Eu trabalhei na tese dele, fui orientador dele da tese de... Então ele fez muito doutorado. bem, viu? Não é bem aluno, mas Ele foi bem, viu? é Maravilhoso. Ótimo. Minha vida ficou nas mãos dele, doutor Jader. Que bom. Eu já trabalhei Graças a muito com Deus. ele também. O Jader é o que abre a cabeça, né? É meu concorrente. É concorrente, é o que abre a cabeça, o outro que opera. Prazer, viu? Também o Obrigada. prazer foi meu e é um prazer estar aqui. Eu sou um entusiasta de divulgar as Eu sou as aqui, coisas. passei pela experiência, das 3 experiências aqui, estou aqui para provar que a gente Bom, consegue. né? Com certeza. E vai ser bom voltar, com certeza. Terei todo o prazer. Obrigada, doutor. Tá bom, tchau, Parabéns então. pelo Obrigado. trabalho. Obrigada, Obrigado. amada. Obrigada a você. Fique à vontade. Vamos lá, Brasil. Telefone liberado. Chegou a hora do meu psiquiatra. Só cabeça hoje. O papo tá cabeça, hein? Literalmente um papo cabeça. Agora com o meu psiquiatra. Não é porque eu não tô com problemas, não, gente. Graças a Deus. Mas se precisar, esse é quem vai me cuidar. Mas é para falar do meu psiquiatra da tarde é show, doutor Diego Tavares, que está lançando um livro, olha, de primeira mão para vocês. Olha que alegria, deixa eu segurar direitinho aqui. É muito sério, gente, é muito importante. Lançamento do livro Depressão e Transtorno Bipolar, Complexidade das Doenças Afetivas, gente. Doutor, é sempre uma grande alegria te receber. Bem-vindo. Tudo bem, né? Tá conseguindo agora voltar para televisão? Ah, agora sim, né? Depois que a gente tem filho, as coisas mudam um pouco. Iníciozinho, é difícil mesmo, né? É. Amado, como eu já sei desde sempre do projeto do livro, me fala um pouquinho sobre esse livro. Eu quero saber qual é o público do livro, o que nós podemos, nós amadores, né, um leitor, pode conseguir aprender e ter esse livro nas mãos. É exatamente para isso, né? Porque esse tema, muitas vezes, a gente escuta muito se falar sobre depressão e tudo, mas fica muito, às vezes, naquela superfície de tristeza, a pessoa que não sai de casa. E tem manifestações muito variadas, né? Tem desde quadros muito graves, que a pessoa fica de cama, e quadros que a pessoa está trabalhando normalmente, tomando banho, se maquiando e está deprimida, né? Está com ideia de suicídio, eventualmente. Então, para desmistificar aquilo de que depressão você enxerga de longe, ou que você sabe... Semana passada, doutor, veio a suicídio, cometeu suicídio uma menina, acho de 23 anos, que era namorada de um colega nosso aqui, trabalhava aqui. Super jovem, depressão. E um colega nosso, psiquiatra de Marília, que se suicidou essa semana, né, mostrando que é uma doença tão ardilosa que mesmo quem pode trabalhar com a doença ou conhecer a doença, o cérebro da pessoa convence ela que tem que fazer aquilo, que não tem saída, né? Então, é um delírio, né? A pessoa fica fora da realidade. Então, é muito sério. A gente, se começar a ter depressão, a gente vai acreditar naquilo que a nossa cabeça está colocando. A mente cria, né? O nome já diz, é mente. Mente. Ela te engana, Engana. né? Engana mesmo. E, doutor, me fala um pouco do livro. Vamos falar como andam as estatísticas de depressão e transtorno bipolar nos dias de hoje, no Então, geral, pra gente saber. Assim, a gente tem 20% de chance de ter uma depressão. E quando se fala em transtorno bipolar, é a metade, 10%. Qual a diferença de uma para outra? As duas doenças têm depressão. Então, se você chega para uma pessoa, eu tenho depressão, isso não significa nada, porque pode ser a depressão, pode ser o transtorno bipolar. A diferença é que a depressão ela começa mais cedo, tá? Então, depressão na criança ou no adolescente, até que se prove o contrário, é uma depressão bipolar, porque ela tem essa característica de começar mais cedo. E a depressão bipolar, ela vai e vem, ela não tem fim. A depressão clássica tem cura, a pessoa trata, fica bem, para o remédio, para a terapia e segue a vida. A depressão bipolar, ela fica no alto e baixo, não tem fim. E a pessoa não consegue se ajudar? Ela não consegue perceber quando está começando alguns sinais? Tem sinais que uma pessoa que convive consegue também entender, doutor? A gente tem a nossa personalidade, que é aquilo que a gente é de maneira mais basal, de maneira estável, né? E quem conhece a gente sabe assim, ó, a Nani, eu venho aqui, eu sei como que a Nani tá bem. O jeito que ela fala e tal. Quem conhece, quem convive muito de perto, consegue identificar pequenas alterações. Coisas que quem olha fala, não, ela tá bem, tudo fala, mas eu conheço ela, ela tá para baixo. Então, tudo isso depende da proximidade que você tem com a pessoa muitas vezes, porque quadros muito sutis, a pessoa consegue disfarçar muito bem. Porque... E ele tem essa
essa capacidade de poder, quando ele está numa depressão, de tentar camuflar, disfarçar? Porque às vezes cuidado, você pode estar entrando na depressão. Não, depressão não. Eu já deparei muito com isso. Então, de uma rejeição, a pessoa chegar a dar uma negada. Como se ela fosse fraca, como se ela fosse Ela inferior. bloqueia. Né? Só que assim, a gente quando tem um problema para andar, a gente quer andar igual aos outros, então a gente busca ajuda. Se a gente tem um problema para se expressar, para viver, expressar nossa personalidade, não é vergonha nenhuma, é uma deficiência física. Né? Então não existe esse negócio de que a suicídio a pessoa é fraca, ou ela tem um caráter duvidoso, ou tem uma personalidade fraca. Não, gente, é doença, é enfermidade. Ou até falar do ponto de vista, né, que muita gente fala espiritual. E eu costumo sempre falar isso, gente. A questão espiritual é algo que a gente tem como cultura, como crença. Não é ciência. A gente acredita nisso, porque isso nos dá... Em qualquer doença, sempre a família e a própria pessoa vai ser colocada à prova, até do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, porque tira você do trabalho, tira você da alegria, tira você das coisas que você fazia. Então é óbvio que as duas coisas estão próximas, mas não é por um motivo espiritual que a pessoa tem depressão. Ela tem depressão porque qualquer um de nós vai ter depressão, vai ter AVC, vai ter câncer, vai ter gripe, vai ter dengue, vai ter... A gente tem tendências a ter uma coisa ou outra. Isso não é que eu sou melhor ou pior. A pior coisa é quando o familiar da pessoa deprimida chega e fala: ele precisa ter força, ele precisa vencer. Você não está dentro da pessoa para saber o que ela está passando. O inferno que ela está vivendo, né? Doutor, vamos voltar nesse livro, porque eu acho de suma importância a gente ter um livro desse em mãos. E qual a linguagem? Você colocou uma linguagem simples para as pessoas que estão assim em casa, quando lê, conseguir identificar, entender, ajudar. Isso, porque assim, o que eu mais tentei nesse livro foi isso, né? E eu tive a ajuda de uma secretária minha que trabalhou comigo durante um tempo. Eu entreguei o livro para ela e falei: leia, e o que você não entender, você risca. E aí ela me devolveu com um monte de coisas. Eu tive que quase que reescrever o livro de novo, porque eu achei que estava claro, técnico, né? E não estava ainda claro. A mente, é difícil a gente entender. A gente tentou justamente por isso, para tentar desmistificar esses assuntos. E onde nós conseguimos adquirir já? Então, é importante lembrar que esse livro, o intuito dele é a psicoeducação. O que é a psicoeducação? Ensinar e educar sobre as doenças psíquicas, psicológicas, psiquiátricas. Psicossomática, tudo. E a pessoa que tem, ela tem que saber o que é. Porque muitas vezes você pode ter algo que você não acha que é da depressão e é da depressão. Então é o tipo de coisa que não é tão simples quanto a gripe, quanto a pneumonia, que você sabe que falta de ar é esquisito, né? E esse livro está presente, então, todas as livrarias online, a pessoa pede e entrega em casa. Ele não está disponível de maneira física, mas ele consegue chegar onde a pessoa quiser através de todas essas livrarias online que tem. Interessante, né? E qual o impacto da depressão, tá? E do transtorno bipolar na vida de uma pessoa e dos familiares? Muito, né? Porque a depressão a pessoa não consegue ser sozinha, não produz. Dependendo da gravidade, né? Ela não consegue. Ela precisa de um tratamento, assim como as outras doenças, né? Então, se eu tiver quebrar o joelho, é diferente de eu torcer o joelho. Torcer o joelho, às vezes eu consigo lá, vou me cuidando e consigo. Às vezes eu quebro o joelho, eu preciso de uma cirurgia, preciso de um remédio e tal. E o indivíduo com depressão, ele não consegue produzir, ele fica sem energia. E o indivíduo com transtorno bipolar, muitas vezes fica energizado demais. E energizado muitas vezes de uma maneira negativa, agressivo, irritado, tratando as pessoas mal, sendo carrasco, sendo aqueles chefes ditadores que humilham as pessoas. Então essa pessoa que acha que está muito bem, ela está doente também. É pior, né? E olha como é complicado você conseguir mostrar para o indivíduo que está numa fase do transtorno bipolar, que é a fase irritada, que ele está doente. Eu estou ótimo, eu sou assim, tem que ser desse jeito. Eu sou uma pessoa mesmo que exijo, sou exigente, doutor, fria. Quanto tempo a pessoa está vivendo esse mundo a pessoa está percebendo que está mais quieto, ou está mais agressivo, ou está mais introspecto, que o familiar deve falar assim: olha, vamos buscar a ajuda de um profissional?
Então, o tempo que a gente costuma... O cérebro, às vezes, ele sofre o impacto de coisas que a gente passa como estresse, se inflama e oscila o nosso estado emocional. Até 2 semanas é esperado, é normal, não se medica, não se faz terapia, porque qualquer um de nós que recebe, às vezes, um impacto, um choque, uma perda, uma demissão, uma traição, a gente fica impactado por aquilo e a gente leva 2 meses... 2 semanas para conseguir ter essa recuperação. Além disso, muitas vezes o indivíduo pode ter um quadro leve que sem remédio ele consegue melhorar, apenas com psicoterapia. Você percebeu também que passou esse Mas tempo? um quadro continua? mais grave, a pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue ser a mesma. Começou a mudar esses sinais, é hora de buscar ajuda. Exato. Redes sociais, eu quero você de volta agora, a cada 15 dias, por favor. Se você não consegue cada um, pelo menos uma vez por mês. Não, eu venho sempre gosto muito de estar aqui. As redes sociais é Dr. Dr. Diego Tavares, psiquiatra, tudo junto. Tanto o site, quanto o Instagram, quanto o Facebook. Obrigada, amigo. Obrigado. Meu médico, meu psiquiatra. Não adianta, né? Tem que falar. Meu médico do programa não tem jeito. Parabéns pelo livro, hein? Então, é tá outro bom. filho. É outro filho. É outro filho. Parabéns, Outro viu? filho. Vem comigo, Brasil. Telefone liberado 2578-6000. Vamos aos incentivos. Boa tarde. Boa tarde. tudo Bem-vindo. bem? Maravilha. Primeiro que eu acho que eu errei a pronúncia do seu nome. Como se pronuncia? Kimuanga. Kimuanga Bumba. Kimuanga Bumba. Kimuanga. Exato. Kimuanga, você é um coach internacional e vai falar sobre sucesso para 2020, mas não só sucesso para 2020, sucesso para a nossa vida, para as pessoas começarem a resgatar e conseguirem enfrentar, na verdade, né, as dificuldades, os bloqueios da mente. Como para você é conhecido como um showman, né? Você transforma várias pessoas, várias vidas, entendeu? Palestrando o mundo inteiro. E isso é muito importante para a gente. Queria saber se é diferente para você que é de Luanda, né, na África, com a cultura do Brasil, com as pessoas. Mas os problemas são sempre os mesmos. E o sucesso? Quando a pessoa... Não estou falando sucesso só financeiro, não. Sucesso de realizações pessoais. Qual é o segredo de um grande coach? Eu começaria por dizer porque a Angola e Brasil fazem todos parte de um contexto global, não é? Eu vou chamar isso de uma aldeia global. E o que é que pode nos gerar uma diferença de um outro? É a questão da cultura apenas. Porém, como seres humanos, nós somos idênticos como seres humanos. E, obviamente, nessa perspectiva de eu ser um showman, antes, porém, eu não podia estar no programa de televisão. Eu lembro que em Angola, o meu primeiro programa de televisão, eu, por medo e ansiedade, medo de encarar o público, de ver esse aparato todo, esse instrumento, esse trabalho todo, eu preferi pedir ao produtor do programa para não participar desse programa, porque não me senti bem. E foi nessa perspectiva... No dia? Isso foi exatamente no dia. No dia, com o microfone posto, Meu tudo Deus. numa cadeira como O esta. apresentador quase morreu. Pois é, eu não podia sequer fazer aquele programa. E isso foi aquilo que eu tive que buscar muito treinamento. Eu também lembro que quando eu fiz o meu ensino superior, tinha muitas dificuldades de apresentar o meu trabalho. E eu, quando apresentei o meu primeiro trabalho, mais uma vez fui vaiado e nada fiz acontecer. Foi feio para mim, foi muito feio. E eu comecei a obter uma comunicação negativa de mim mesmo. Será que eu não posso? Será que eu não sou capaz? Sabotagem. Por que eu não consigo? Por que sou com os outros? Isso não serve, isso não é para mim. Isso tem a ver com a minha família que não ajuda, tem a ver com o grau de participação das pessoas à minha volta. Então nunca mais vou fazer isso. Eu não sirvo, isso não é para mim. Então quando eu faço o coach, eu descobri através do coach ferramentas que me abriram para o mundo. É um desbloqueio. Né? Foi um grande desbloqueio e aí então eu comecei a mudar a minha comunicação. O grande segredo mesmo de mudar tanto para a vida familiar, vida conjugal, filhos, carreira, financeiro, é a questão da comunicação que nós mantemos conosco ou com o mundo à nossa volta. Tudo depende da forma como nós nos comunicamos. E aí eu comecei a estudar a comunicação. Comecei a estudar a comunicação e me tornei mentor, tá, de pessoas interessadas em mudar a sua vida na perspectiva da fala. Hoje, a comunicação ela é a base de tudo para as nossas vidas. Você tem noção quantas pessoas já passaram por você?
Eu tenho sim, mais ou menos umas 100 pessoas na perspectiva da mentoria. Sim. Agora eu comecei a tirar o curso de oradores e palestrantes, porque ser mentor consumia muito mais tempo e só era possível mudar uma única vida a cada 2 horas ou 3 horas. Aí eu tirei o curso oradores e palestrantes. Aí eu consigo agora mudar 50 pessoas numa única turma. A transformação é incrível. Quando as pessoas lá pensam que aprender a falar ao público precisam de levar 1 ano, 6 meses, nós conseguimos fazer apenas em 3 dias, 2 dias ou 1 dia. Sério? Isto é sério. Quanto tempo você levou? Está acontecendo Quanto tempo comigo. você- Eu aprendi em 2 horas. Sério. Mas aprender a falar ao público não é nada mais do que ser você mesmo. Para mim é normal. Por isso que É eu falo. normal. Então, mas o que conta muito em nós é a comunicação interna que nós temos a partir do pensamento, já que falou do pensamento, que são as imagens internas que nós temos, aquela comunicação interna que você pode, você não pode, você não é capaz, você é Você se sabota, a capaz. gente se sabota? É uma autossabotagem? É autossabotagem. E tudo isso são crenças que foram geradas. O pensamento é uma força motriz para a geração ou não de realização. Quando nós começamos a pensar negativamente, incapacidade, uma comunicação pobre, o que é que vai gerar? Sentimentos Negativos, de incapacidade, negatividade, vai gerar crenças de quê? Crenças limitantes, de não realização. E aí isso gera muitas frustrações, tanto na relação conjugal, no profissionalismo, na componente financeira, e isso acontece. O que é que a gente faz hoje? Hoje para 2020, vamos focar, hein? Tem que Para explorar um pouco. 2020, Tem que explorar um pouco também. Você está aqui para dando dicas para todo o Brasil. Como verdade. as pessoas que estão finalizando o ano, o país também está um país em crise, vocês acompanham, sabem como que está a nossa situação. E muita gente triste, sofrendo, desesperada, pessoas tentando inovar, criar novas oportunidades de renda. Qual é uma dica, como você, que é um expert no assunto, para melhorar um pouco mais, para ter um sucesso, não importa o âmbito? a dica, mais do que isso, é o meu próprio exemplo. Mais do que isso, substancialmente está ligado na comunicação, uma visão positiva do futuro, a criação de uma meta e um plano estratégico para atingir aquilo que você se propõe fazer. Por exemplo, há 15 anos atrás, eu não esperava estar no Brasil, mas era o meu maior sonho, sair de Angola e ir para o Brasil. Mas eu não tinha o apoio familiar, eu venho de uma família pobre. Meu pai e minha mãe vendiam na rua, vender bombom com jinguba. Como é que um indivíduo que sai de uma família pobre vai sonhar estar no Brasil? Brasil para quê? Captar conhecimento, gerar parcerias. Isso era impossível há 15 anos atrás. Depois disso, esse sonho começou a ser realística para mim. Porque, para além de só sonhar, tornar ele avulso, eu comecei a tornar o sonho mais concreto. Eu desenhei o meu sonho, eu desenhei um boneco meu, estar a falar para 2.000 pessoas em Angola. Exatamente depois disso, eu estava a falar para 2.500 pessoas em Angola, quando fui apresentador do brasileiro, o PhD Paulo Vieira, o Master Coach Internacional Paulo Vieira, fui eu que apresentei, ganhei um convite dele para estar aqui no Brasil e apresentar também. Obviamente isso me catapultou. Veja, eu naquelas condições, e hoje estou aqui a falar para uma televisão do Brasil, a Tarde Show, com a Nani Venâncio, quem diria, uma pessoa que eu admiro, que eu assisto pela internet. Estamos aqui a trocar ideias, a levar inputs para o Brasil. Obviamente, se eu, naquelas condições abismais em Angola, eu consegui me erguer, atenção, quando já estive em cima de um edifício para tirar a minha vida, eu já estive num edifício para tirar a minha vida, quanto mais jovem, eu engravidei alguém, foi precoce. E eu não tinha possibilidades, não tinha emprego, não tinha nada. Era o fim da picada. O que é que eu fiz? Eu tive que encontrar recursos, eu encontrei recursos nos meus talentos. O meu primeiro talento foi descobrir que eu sabia cortar o cabelo. Tornei-me barbeiro. E depois, mais lá para frente, eu descobri que sabia jogar basquetebol. E então comecei a melhorar, a me capacitar, a me treinar para vender os meus talentos de basquetebol. Ou seja, nós somos seres mutantes, sim, mutantes e o tempo capazes, todo. não dependemos de ninguém, não de raízes ancestrais e podemos sim descobrir a nossa missão, o nosso propósito, os nossos talentos, que é um poder enorme e fazer uma grande diferença, que é como isso estar aqui. Tudo isso antes foi desenhado pela mente. Eu desenhei estar aqui hoje com a Nani e, incrível que pareça, hoje eu estou com a Nani. Aqui. É incrível. Maravilhoso, bravo.
As redes sociais, como nós encontramos você? É através do YouTube mesmo, através do YouTube. Kimuanga Bumba. As pessoas me Kimuanga conhecem. Bumba. Tá aí, Exato. gente. @Kimuanga Business, né, também. É business. Olha, é outra dica. Antes, um mero empregado numas portas à procura de emprego, alguém que ia tirar a vida. Hoje sou eu, business. sou empreendedora, abri a minha Kimuanga empresa Business. e agora conseguimos gerar mais emprego, conseguimos transformar mais vidas e eu estou aqui no Brasil para gerar parcerias. E uma ponte entre Angola e Brasil. Trazer mais angolanos para aqui, mais brasileiros Pra lá. para Angola, obviamente. Obrigada, viu? Muito gosto, muito gosto. Muito gosto Muito meu. feliz também. Fica comigo, porque nós vamos para o intervalo comercial. Mas só vou com você cantando do dia e vocês dançando, meninas lindas. Sabrina e Nico. Entre borrachas e apontadores mora o meu grande amor. Colei seu nome com várias cores no livro que ele me emprestou. Mandei-lhe balas e mariolas, roubei as flores todas do jardim. Eu faço tudo na minha escola pra ver se ele gosta de mim. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança, um sonho de criança. No meu coração cola no teu pra ver se cola. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança, um sonho de criança. E o meu coração cola no teu pra ver se cola. Entre borrachas e apontadores mora o meu grande amor. Colei seu nome com várias cores no livro que ele me emprestou. Mandei-lhe balas e mariolas, roubei as flores todas do jardim. Eu faço tudo na minha escola pra ver se ele gosta de mim. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança, um sonho de criança. E o meu coração cola no teu pra ver se cola. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança, um sonho de criança. E o meu coração cola no teu pra ver se cola. Colo teu desenho no meu pra ver se cola. Colo meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança, um sonho de criança. E o meu coração